Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sexta-feira, chegou o momento do nosso Meon Esporte, sejam muito bem-vindos. Teremos hoje, olha, vários assuntos, principalmente voltados para o esporte aqui na nossa região, a região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente, lógico, contando sempre com a sua participação, mandando para cá a sua pergunta, o teu comentário, fique à vontade para você, internauta aqui do Meon, participar com a gente. Vamos falar muito do São José. É a Série A3 do Campeonato Paulista. Tem jogo amanhã, tem transmissão também aqui com a gente. Vamos falar do Esporte Clube Taubaté, uma semana turbulenta. Vamos falar do vôlei, do Campeonato Paulista principal da Série A1. O governo decidiu, né, o governo do Estado de São Paulo, que a partir de segunda-feira não teremos, pelo menos durante 15 dias, os jogos acontecendo. Segunda-feira tem reunião da federação. Talvez alguma situação possa modificar a partir da segunda-feira, mas tudo isso vai ser debatido a partir de agora no Meon Esporte, lógico, contando com a sua participação. Vamos com o nosso primeiro participante aqui com a gente, o comentarista Marcelo Bianconi. Vai pintar aí na janelinha, Marcelo Bianconi sempre participando com a gente. Aliás, ontem tivemos aqui, hein, a transmissão do Palmeiras em São Caetano. Que sucesso, hein? Foi um bom jogo e melhor ainda a participação dos internautas. Tudo bem, Bianconi? Boa noite. Meu querido Reinaldo Moreira, mais uma vez é muito legal estar aqui com você, com os nossos amigos do Meon, que já estão se acostumando com nossos programas aí às sextas-feiras, às 19h30. Também, como você disse, as nossas transmissões de jogos, né? As pessoas que às vezes não têm a televisão perto ali, mas tem o Facebook, que a gente tem feito essas transmissões, e ontem foi muito legal, uma interatividade muito boa, né? Então foi show de bola, muito feliz hoje o dia para a gente, aqui uma vitória do Meon, uma vitória da nossa equipe também. Como você disse, muitos assuntos importantes, muito legal falar do querido São José, a Águia do Vale. Eu gosto sempre de destacar, depois a gente vai ter o nosso entrevistado aí, eu gosto de destacar aquela história que eu era o repórter no dia da semifinal, quando eliminou o Corinthians, era repórter da TV Bandeirantes. Quando o São José, num dia épico, como diria o nosso saudoso Avalone, despachou o Corinthians e foi fazer a final com o São Paulo. Mas é uma história para daqui a pouco, e vamos falar de vôlei também e de outros assuntos. Legal, Reinaldão? Legal, bacana, boa lembrança, Bianconi. Quem não se recorda do Tony, hein? Que atacante do São José naquela temporada. Gabriel Campoy está com a gente também, nosso repórter, acompanha, em especial, esse dia a dia, a caminhada do São José na Série A3 do Campeonato Paulista. Tudo bem, Campoy? Boa noite para você. Oi, pessoal, boa noite. É isso mesmo, São José que tem no final de semana agora esse desafio contra o Votuporanguense. Vamos falar muito disso, a gente vai abordar muito essa questão aí, vamos falar bastante com o Robertinho, enfim, e eu tenho certeza que vai ser mais um papo muito bacana, né, Reinaldo? É verdade, a gente começa falando sobre o São José, tem jogo amanhã, a partir das 19 horas, no Martins Pereira, contra o Votuporanguense. São José vem de 2 empates, né? Um resultado em casa, primeiro empate, pode falar, poxa, mas empatou. Mas é estreia, né? A volta do time, né? Tem todo um peso, iniciando a temporada, jogando contra o Fluminense, o resultado de 2-2 não foi dos piores. Aí foi fora de casa, 2-2 contra o Capivariano, bom resultado. Se você voltar alguns poucos anos atrás, o Capivariano estava na primeira divisão. Então o São José foi lá e beliscou mais um pontinho. Agora está na hora de vencer em casa, jogando nesse sábado contra o time da Votuporanguense. E nós temos como convidado especial para iniciar o nosso bate-papo aqui no Meon Esporte, nesta sexta-feira, o Robertinho da Padaria, presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Campos, é o gestor do futebol do São José, para conversar com a gente, para falar um pouquinho desse momento da Águia do Vale, desse retorno, a expectativa, né, lógico, para essa temporada e outros assuntos aí que cercam o glorioso São José. Robertinho, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Reinaldo, boa noite, Marcelo, boa noite, Gabriel, a Vanessa também que estava aí. Boa noite a todos que estão nos assistindo através dessa live. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem proveitoso aqui com o Robertinho. Você está de azul, acho que não é por acaso, né? Porque São José, amanhã tem jogo, tem que preparar esse espírito também de torcedor. Como é que você avalia esse início de temporada, esse início de campeonato com esses 2 empates, Robertinho? Eu acho que está dentro mais ou menos do que nós vimos planejado, né? Nós sabíamos que a estreia
dentro de casa, por ser o Linense, a gente já tinha conhecimento do elenco do Linense, né? Já tinha conhecimento. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque é um time também aí, com certeza, vai classificar entre os 8 e é um dos times cotados também. E é o jogo fora contra o Capivariano, diante da circunstância que aconteceu, né, do jogo. Vocês, acho que presenciaram, tivemos um jogador expulso logo no começo da partida, eu diria até injusto, na minha opinião, acho que foi exagero do juiz. E a gente jogou metade do primeiro tempo inteiro, mais segundo com um jogador a menos, um sol muito quente lá, isso atrapalhou. O juiz errou bastante, não só na questão da expulsão, mas teve um gol legítimo que ele não deu, né? Ele não deu. E um pênalti também no Alan, muito claro. Então não foi um dia feliz do juiz, não, né? Então acabou nos prejudicando também. Eu acho que a gente poderia ter saído de lá com uma vitória. Então eu acho que para início de campeonato, diria que está dentro do previsto. E aí, Marcelo Bianconi, à disposição o Robertinho da Padaria, nosso convidado hoje. Ô Robertinho, prazer recebê-lo aqui. Eu confesso a você que eu, como mocoquense, eu tenho uma pontinha de inveja, porque Mococa tem uma tradição muito grande no futebol e fazíamos jogos muito bons quando, de vez em quando, São José caía na chave do rádio. Eu lembro do São José vindo jogar aqui. E eu sei de toda a tradição que tem a cidade de São José também, como eu sempre tenho falado aqui do Taubaté, do São José principalmente, da velha esportiva de Guará, né? Então, eu acho que São José tinha mesmo que reaparecer para esse cenário do futebol nacional. Está ali degrau a degrau. E eu pergunto a você, vocês iniciam uma temporada pensando no quê? Essa reestruturação que vocês estão fazendo com São José, que começou ano passado, e pensando no quê? Esse voo da águia é alto mesmo? Sim, no caso, quando eu voltei para o São José, o objetivo é esse, é voltar, lógico, isso sem nenhum tipo de egoísmo, nada disso não, mas nós temos que pensar positivo e pensar grande. A minha volta, diante desse projeto, é colocar o time na divisão do Paulista, né? Do Paulista da primeira divisão. Esse é o nosso objetivo. Claro, se a gente não conseguir o acesso da 3 para 2 esse ano, né? Vamos continuar na luta. O ano que vem tem de novo, mas nosso objetivo é a gente montar novamente o time competitivo para que a gente possa subir para 2 e subir para a primeira divisão. Esse é o objetivo. E temos que valorizar também, se a gente não conseguir direto, né, esses 3 acessos, valorizar a divisão, né? Nós saímos de uma quarta divisão, uma divisão muito difícil, né? Eu espero nunca mais voltar para essa divisão, difícil demais sair dessa divisão por causa da idade do jogador, é complicado montar elenco. E agora estamos numa Série A3, que é outro nível, um campeonato mais diferente, melhor para disputar. Então nós também temos que valorizar a Série A3. Se a gente não conseguir o acesso, não pode voltar para trás, não pode cair, né? Então nosso objetivo é classificar o time entre os 8 e depois, logicamente, é outro campeonato depois. É tentar aí, dentro do possível, né? Podemos fazer algumas trocas depois também, se for necessário ou não. O nosso elenco ainda não está formado. Vamos contratar mais 3 jogadores ainda. Mas a intenção, o Marcelo, do nosso projeto é sim colocar o São José de volta no Campeonato Paulista da primeira divisão. Muito bem, estamos conversando com o Robertinho de Padaria, do futebol, homem forte do futebol da Águia do Vale. Gabriel Campoy, à disposição, Robertinho, aí para bater um papo com a gente. Boa noite, Robertinho. Primeiro, agradecer você pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda, ainda como presidente da Câmara também, é uma agenda muito cheia, né? Muitos compromissos durante o dia, durante a semana. Então, agradecer você por ter aceitado o convite do Meu Esporte para estar batendo um papo com a gente. Robertinho, teve uma polêmica essa semana referente à Mancha Azul, né? A faixa lá no estádio da Mancha Azul, né? Que falam que a faixa fica de ponta cabeça, os torcedores do São José falam que a faixa fica de ponta cabeça até a equipe voltar à primeira divisão do Campeonato Paulista, na Série A1. São José está um tempinho longe da Série A1, né? E criou uma polêmica entre a torcida, entre a diretoria. A torcida até fez uma nota essa semana, falando em censura até, né? Palavra da nota da torcida,
Eu gostaria que você aí, para o público joseense e também para o torcedor da Águia do Vale, se pudesse falar alguma coisa a respeito, dar uma esclarecida, se esse assunto já foi tratado com o pessoal lá da torcida, em que pé que está isso daí, Robertinho? Obrigado. Não, tranquilo. Na verdade, foi no jogo contra o Linense, quando eu entrei no estádio, né? Você chega no estádio, está cheio de pepino para resolver. Todo futebol é assim, todo jogo é assim. Chega lá, tem que arrumar as placas que estão no estádio, enfim, ver se está tudo certo. Você acaba ficando, às vezes, com a cabeça quente. Não tem como não ficar com a cabeça quente. E naquele momento, né, de tanta coisa para resolver, eu peguei o telefone e liguei para o presidente da Mancha, que é o Luquinha, que é uma pessoa que eu tenho amizade, uma boa pessoa, tá? Uma pessoa que faz um belo trabalho. Liguei para ele e falei para ele da faixa, porque até mesmo então, quando não tinha pandemia, né, a torcida, você nem quase observava a faixa de cabeça para baixo, né? A torcida ali apoiando, né, gritando, tal. Eu nem nunca questionei nada. E eu nem também sabia que já faz 14 anos que essa faixa está de cabeça para baixo falaram. Eu nem sabia quando ano faz. E o estádio vazio fica muito feio, porque parece muito, né? Porque não tem torcida, você pega aquela faixa de cabeça para baixo. Eu liguei para o Luquinha. Sim, falei para ele falou que não dependeria dele, lógico, de uma diretoria. Sim, falei para ele que a gente não gostaria de ter a faixa de cabeça para baixo. Falei sim. E também naquele momento, com a cabeça quente também, preocupado com tanta coisa, que eu não gostaria que não ia permitir a faixa deles mais no estádio de cabeça para baixo. Falei sim. Aí criou-se uma situação, né, entre ele e a diretoria da Mancha, né? Eu nem tenho acompanhado as redes sociais, eu nem fico olhando muito, né? Porque às vezes eu prefiro não ver, né? Daí acaba algumas pessoas falando um monte de bobagem, né? Não estou dizendo que isso foi o Luquinha, né? Que falou ter uma boa amizade com ele, com o cabeça da Mancha também. E aí criou-se uma situação desagradável, né? Dizendo que eu estava sendo autoritário, proibindo de colocar faixa no estádio. Não é nada disso. Eu conversei hoje com o Luquinha já. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Pode colocar a faixa de cabeça para baixo, de lado, do jeito que eles quiserem, tá? Mas eu não vou deixar de ter a minha opinião, né? A opinião dele, eu tenho a minha, você tem a sua, eu tenho a sua. Eu acho que é um momento tão difícil de pandemia, é um momento de todo mundo se somarem, né? O que eu pedi para ele que desvirasse a faixa até passar a pandemia, depois põe de novo, não tem problema. Mas eles entendem que não deve fazer isso, que deve ficar a faixa de cabeça para baixo, tá? O entendimento deles é isso, que fique a faixa de cabeça para baixo, né? Eu tenho tanta coisa para cuidar, como eles também têm, nós todos temos, né? De importar com faixa de cabeça para baixo ou cabeça para cima, eu só acho que fica feio, né? Mas eles acham que não, fica. Estou preocupado mais agora acertar o time, né? Arrumar o time, para que a gente possa aí, né? Avançar na competição, entrar no G8, classificar o time. Eu não vou ficar aí preocupado se a faixa está de cabeça para baixo, está de lado, está para cima. Então, eu já conversei com o Luquinha, está tudo resolvido e não se fala mais nisso. Muito bem, estamos conversando com o Robertinho, falando um pouco mais sobre o momento da Águia do Vale. Falando em torcida, Robertinho, a gente sabe que os grandes clubes contabilizaram uma perda imensa de investimento nesse último ano, né, diante da pandemia. Tivemos aí, nessa semana, exatamente 1 ano de pandemia. Mas os grandes clubes contabilizando milhões de reais. Como o senhor José contabiliza também perda? Com certeza existiu uma perda, né, com a não presença do torcedor. Como é que você analisa esse momento todo? Como é que foi esse 1 ano aí sem a presença da torcida e a gente vai continuar por um bom tempo ainda sem o torcedor no estádio? É complicado, porque por mais que a gente tem problema ainda com a justiça, a questão da penhora, né? Que tem a penhora do oficial de justiça que leva uma parte da renda, né? Mas pelo menos você consegue pelo menos tirar o custo, né? Para você colocar o time em campo hoje, para ter uma ideia, amanhã, por exemplo, a gente precisa de colocar 10 mil reais. Você colocar ambulância, toda a logística do jogo que você tem que fazer, mesmo sem bilheteria, nós gastamos 10 mil reais. Nós temos que arrumar 10 mil para o time entrar em campo, senão o time já perde para o WO. E se tem renda, pelo menos isso vai pagar. Então a gente tem um prejuízo grande sim, quando não se tem renda. Imagine, ainda mais o São José que tem torcida, né? Quando o time já não tem muita torcida, não muda muita coisa. No nosso caso, muda bastante. E outros, imagina o clube da primeira divisão, né? Como o time grande aí que tem aí, Corinthians, né? São Paulo, Flamengo. Perde muito, porque a renda ela ajuda bastante. Mas agora a gente tem que
quando nós montamos o elenco, já não coloquei isso no orçamento, não tem como contar com isso mais, né? E nós temos que tocar assim, até que volte, né? Volte novamente aí, passe essa pandemia, mas acredito eu que torcedor no estádio só vai, acho, né? Só deve voltar o ano, esse ano não volta, certeza. Só deve voltar mesmo o ano que vem, né? Porque essas coisas melhoraram, se Deus quiser, todo mundo está vacinado e as coisas melhoraram. Eu acho que é possível, mas esse ano não vai ter possibilidade nenhuma, não vejo possibilidade nenhuma. E aí, Marcelo Bianconi? Olha, deixa eu já dar um abraço aqui, que já pintou nossa interatividade aqui. Eu queria mandar um abraço para o Alcides Rodrigues Neto, um esportista aí que eu gosto muito. Wellington Stoffaletti, boa noite, Gabriel Campoy. Luciana Clair Moreira, o Kleber Siqueira Júnior, está falando aqui, Dali Águia, rumo à Série A2, todos juntos pelo São José. Esse diálogo entre a Mancha Azul e a gestão foi o melhor para o momento, mesmo. O mais importante é o time forte em campo e todos trabalham pelo acesso. Eu também acho. Eu acho que pode existir um protesto, às vezes, talvez até uma revolta do que aconteceu lá atrás, o time ficou naquela areia movediça, como dissemos aqui, né, na 4ª divisão, então é muito difícil essa areia movediça, mas eu acho que São José é hora de dar aquela alavancada e todo mundo puxar a corda para o mesmo lado. Mas, Robertinho, é o seguinte, o futebol ficou muito caro, né? Entre os times da Série A3, pelo conhecimento que você tem, pelo levantamento, vocês estão em que patamar desses times que mais investiram? Vocês estão entre os cabeças, aqueles que mais investiram, ou tem time do interior aí que investiram muito mais que o São José? Eu vejo assim, né? Eu acho que a Série 3, pelos investimentos que foram feitos, eu diria que hoje o Noroeste Bauru, não por ser o líder da competição, ele fez investimento, ele investiu bastante. Eu diria assim, tá? Eu vou fazer aqui faço uma análise que eu fiz antes da competição e não vou mudar de opinião. O São José tá dentro também. Eu diria que o Noroeste de Bauru, né? Eu posso até enganar. Futebol tudo pode acontecer, né? Eu diria que o Noroeste, o Marília, o próprio Linense e o São José, tá? Eu diria que talvez investimento, talvez esses 4 mesmo, tá? Talvez investiu mais na Série 3. Eu acho que a possibilidade aí grande desses 4, eu diria, pelo menos um vai ter que subir, desses 4. Eu faço essa conta, ou de repente até 2, tá? Tudo é possível, de repente eu posso errar aqui, né? Nenhum subir desses 4, mas se você for falar em investimento que foram feitos, eu diria que mais mesmo seriam esses 4 times, viu, Marcelo? Legal. Inclusive, o Noroeste tem o Richardson, né? A família dele é de Bauru, o Alexandre, o irmão dele, de Bauru, né? Tem o pai dele, o Lela, né? Tem tudo a ver com a cidade. Então, eles também estão apoiando o time do Noroeste. E a exemplo do São José, teve uma grande queda, né? A gente tem falado muito aqui, viu, Robertinho, nos programas anteriores, dos times do interior que caíram e foram lá no fundo do poço, praticamente. O próprio São José está de volta, ainda bem. O Paulista de Jundiaí. Aí você pega a América de São José do Rio Preto, Comercial, o próprio Noroeste, Linense, Marília, 15 de Jaú, Taquaritinga. A gente vai por esse interior afora, a gente vê que realmente a situação é muito complicada para esses times. É a situação financeira, né? Gabriel Campoy, pois não, mais uma pergunta aí para o nosso convidado hoje, Robertinho. Inclusive, eu concordo com o Robertinho, viu? Eu também estou nessa mesma toada aí, das 4 equipes que ele citou. O Marília é vice-campeão da Copa Paulista, tem um investimento altíssimo, está jogando Copa do Brasil, né? O próprio Linense, a gente viu que vinha com jogadores aqui tarimbados, né? O próprio Thiago Humberto. Mas, Robertinho, eu vou aproveitar, tem uma pergunta de um dos nossos, do pessoal que está interagindo com a gente aqui. Vou emendar 2 perguntas em uma. A primeira é: o Campeonato Paulista para agora no dia 15 de março. A primeira pergunta é: você concorda com essa pausa da Federação Paulista de Futebol nessas 2 semanas? E a segunda pergunta que eu tenho para você é: essas 2 semanas para o São José, como que vão ser? Treinamentos domiciliar de cada jogador em sua casa e óbvio, né, a pergunta que o torcedor quer saber: teremos reforços chegando a São José dos Campos? Vamos lá.
nós ainda falta para a gente completar o elenco 3 contratações, 3, tá? E a gente está muito atento, muito cautela para contratar, né? Para tentar realmente errar o menos possível. Nós estamos precisando de jogadores mais do poder ofensivo ali na frente, de ataque, né? Nós perdemos alguns jogadores do ano passado que iriam ficar, mas não foi possível. Então, precisamos mais jogadores de velocidade, precisamos trazer mais um centroavante, mais uns 2 atacantes liberados. Nós estamos negociando, nós temos 3 nomes aí que estamos negociando, mas só que ainda está jogando, né? Mas já conversamos, está bem adiantado. Se vier, vai nos ajudar muito a resolver a questão da frente para ajudar os demais que aí estão, né? Reforçar o elenco no ataque. Isso aí a gente falou antes, inclusive, do início da competição, que seriam as posições que a gente teria um pouco mais de dificuldade. Temos dificuldade para contratar, temos, né? Mas estamos aí em negociação com alguns, né, jogadores. E aí o time nosso vai ficar bastante competitivo, finalizando. E depois, classificando, você sabe, a gente pode trocar, todos podem trocar 4 jogadores. Então, agora é ter muito cuidado nas contratações. O importante é classificar, né, porque depois é outro campeonato, vai ser muito difícil. E aquele que souber, de fato, escolher melhor, contratar melhor, eu tenho certeza que vai levar vantagem, né? Para disputar aí o mata-mata, aí já é um jogo aí muito decisivo. E com relação aí à parada do futebol, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que não vai parar. Eu acho que não vai parar o futebol. Vai ter uma reunião segunda-feira, Federação Paulista, Ministério Público. Eu ainda acho que não vai parar o futebol, tá? Lógico, se parar, também não pode treinar. E aí, como é que nós vamos fazer? Parou, o que diz o decreto? Para o futebol e também não pode ter treinamento, tá? Lógico, é complicado, você vem aí já trabalhando, aí tem que parar de novo, o jogador vai ter que liberar o jogador para casa, aí o jogador fica parado, complica bastante, mas também a gente tem que ter a consciência também que nós estamos vivendo um momento crítico, né? Acho que 86% dos leitos do estado de São Paulo, né, estão aí ocupados, né? Então a situação ela é grave, né? Aqui em São José, nos campos, aqui está controlado, viu? Aqui nós temos um hospital retaguarda que ficou para a cidade. Aqui está bem controlado aqui na nossa cidade, tá? Mas pode vir gente de fora, né, para cá usar os nossos leitos, né? Porque vai outras cidades 100% acaba vindo para cá. Então, a situação não é fácil, porque o que tem que analisar bem? O próprio governador elogiou o Reinaldo, o próprio Ministério Público também elogiou o protocolo do futebol, que é muito rígido, O problema não é dentro de campo, o problema é fora. O que está acontecendo no futebol? A torcida, elas comemoram fora do estádio, né? E aí é complicado, faz churrasco, o time ganhou, é aí que está a questão. Então, não sei o que vai acontecer segunda-feira, porque o protocolo do futebol, ele é o mais rígido, eu acho que existe, né? O próprio Ministério Público já falou isso, só que está havendo um questionamento fora do estádio, né? E aí? Então, eu ainda acho que vão acabar ainda autorizando, né? Mas agora, né, não cabe a mim, né? Eu tenho minha opinião, a situação ela é crítica, sim, não posso ter, eu tenho que ter a responsabilidade de falar, nós temos que ter a responsabilidade de falar que está complicado, está parando tudo, vai parar tudo, né? Então, vamos aguardar agora o que vai acontecer nessa reunião de segunda-feira, o que vai acontecer, mas eu estou sentindo o Reinaldo otimista, né? O presidente da Federação Paulista otimista que o campeonato não vai parar. Esse é o meu sentimento. Segunda-feira está prevista mais uma reunião. Você falava da presença do torcedor fora do estádio. Na final da Copa do Brasil, o jogo do Palmeiras e Grêmio, né, todo o entorno ali do Allianz Parque foi cercado, né? A polícia evitou qualquer acesso, desde a academia de futebol até lá o estádio. E deu certo. Só que deu certo antes do jogo. E depois que o jogo terminou, a polícia foi embora, acabou a barreira, os torcedores foram cumprimentar todos na Itália, né, no estádio, e aí teve o acúmulo de pessoas, aquela aglomeração. Né? O que foi feito antes do jogo não se repetiu após o término da partida com o título do Palmeiras. Né? Aí a festa seria maior, com o título e não antes do jogo. Mais uma passadinha com o Marcelo Bianconi, com o Campoy, só para a gente finalizar com o Robertinho, temos mais convidados daqui a pouco, pois não, Bianconi?
Legal, deixa eu falar aqui do Hamilton Filho, né? A gente tem que respeitar todas as opiniões. Ele está dizendo que o goleiro não está passando confiança, que tem mais goleiros lá como o Rafael e o Robert, mas não estão no elenco. O pessoal do São José, sou o São José Esporte Clube, vamos Águia. E está dizendo, precisamos de um matador. Bom, Robertinho, para finalizar a minha última questão aqui, eu tenho uma última foto aí, daqui a pouco a nossa diretora, a Andressa, se ela puder colocar, porque eu sou um pouco saudosista, sabe? Eu gosto muito. Tem uma foto legal aí, mas para finalizar, te agradecer. Essa foto aí, Robertinho, se vocês puderem me ajudar aí, alguns eu lembro. Eu também Vamos tenho encher a saudade tela, quer desse ver? time aí, viu? Saudade, hein, Robertinho? Que time lindo, que time maravilhoso. Eu lembro desse time aí, ó. Rafael, nós tínhamos o Tony centroavante, o Marcinho, o Vander Luiz, o Marquinhos, o Joãozinho, o Delacir, né? Era um timaço. Eu também. O que eu disse na abertura aqui, Timaço. eu tive aí no Martins Pereira, eu estava atrás do gol ali, eu era repórter da Bandeirantes, TV Bandeirantes, naquele show do esporte do Luciano do Vale, e eu estava atrás do gol onde o São José eliminou o Corinthians. O Martins Pereira, para mim, foi uma das maiores festas que eu vi no interior, foi aquele dia. Depois, infelizmente, teve que decidir com o São Paulo fora de casa e, infelizmente, ficou com o vice-campeonato. Mas entrou para a história esse time aí, muitos jogadores rodados, experientes, e o São José marcou aí né, seu carimbo azul aí no futebol paulista. Robertinho, é o seguinte, para finalizar da minha parte, é desejar aí que Deus abençoe vocês aí nessa nova gestão, nessa nova trilha aí que vocês têm pela frente. Tomara que dê tudo certo. Eu também vou torcer para que um dia vocês voltem à primeira divisão, tá bom? Obrigado. Eu estava, viu, desse jogo do Corinthians, eu estava lá. Dois gols de cabeça do Tony. Foi uma pena ter decidido lá em São Paulo. Se fosse aqui, eu acho que nós íamos ser campeões. Mas nesse ano não perdeu para nenhum time grande aqui, nesse ano de 9. Ficou invicto aqui. Mas a gente lembra e guarda com boas recordações, né? Mas eu agradeço, viu? Eu agradeço você aí pela participação aqui com a gente também. Eu estou sempre à disposição, viu? Sempre à disposição. Legal. Ô, Campoy, mais alguma questão aí para fechar com o Robertinho? Não, eu também queria só agradecer o Robertinho também por ter se disponibilizado a falar com a gente. Como eu disse e repito, ele estava com a agenda cheia, falei com os assessores dele hoje, eles deram um jeitinho para a gente estar aqui, né, Robertinho? Então, deu tudo certo, eu fico muito agradecido. Robertinho, uma última questão, só queria que você respondesse para a gente. Tem uns amigos meus que estão falando que, por exemplo, assim, vocês devem saber do Campeonato Paulista da Série A2 também. E o Taubaté perdeu 3 jogos seguidos. Tem alguns amigos meus que perguntaram para você se o Taubaté está guardando a vaga do São José na 2. Você tem que provocar, né? O Taubaté não. Eu tenho amigos lá em Taubaté, tá? Cidade vizinha, cidade bonita, Taubaté, tem grandes amigos lá. Não começou bem, mas tá na terceira rodada ainda. Com certeza vai melhorar e é importante, a gente brinca assim, eu sei que existe essa rivalidade, que ela é sadia, é gostosa, mas é importante o Vale ter um futebol forte, né? Taubaté, São José, mas que o São José seja melhor que o Taubaté. Mas é importante ter times fortes, Taubaté, como falou o Marcelo aí, né, que tem também, que o Mantiqueira também, que faz bons campeonatos também. O Vale está carente de futebol, né? Porque não está legal, né? Não temos nenhum time da primeira divisão. Não está São José, não está Taubaté. O Vale está carente de futebol, então necessita de ter um time na primeira divisão. Se tivesse São José e Taubaté, que bacana, porque para a região nossa aqui, seria muito bacana, né? Mas o Taubaté ainda vai acabar se recuperando. A gente tem essa brincadeira de torcida normal, mas a gente tem que também pensar na região. É importante a região ter um time da primeira divisão. Legal. E amanhã, 7 da noite, o Meon vai transmitir o jogo em áudio, em rádio. Nós vamos transmitir o jogo. Se quiser contra o Votuporanguense, a gente espera, lógico, amanhã estrear a nossa transmissão do São José com o pé direito, aí com uma grande vitória. Robertinho, muito obrigado pela participação com a gente. Espero que você retorne outras vezes, sempre trazendo boas notícias na nossa área do Vale. Boa noite para você, boa sorte amanhã. Boa noite, Reinaldo, Marcelo, Gabriel. Prazer participar com vocês. Um abraço aqui a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer. Estou sempre aí à disposição. Amanhã, uma vitória aí, se Deus quiser. Vamos pensar positivo, que amanhã temos que vencer para poder
entrar, então, aí dentro dos 8. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Bacana. Muito obrigado. Obrigado, Robertinho, participando com a gente, aqui conversando comigo, com o Marcelo Bianconi, com o Gabriel Campoy, sobre o São José. Dando uma passada aqui pela Série A3, né, além do jogo do São José amanhã, que nós vamos transmitir a partir das 7 da noite. Olha, espalhe para todo mundo aí, hein? Vamos compartilhar, vai avisando o amigo, vai mandando aí no WhatsApp que o Meon vai transmitir o jogo do São José amanhã, todo mundo ligado com a gente. Amanhã tem Nacional e Rio Preto, Olímpia contra o Desportivo Brasil, Comercial e Noroeste, Marília jogando contra a Penapolense, aí 7 da noite o São José contra a Votuporanguense, no Martins Pereira, Linense vai jogar contra o Batatais no domingo, domingo também tem Bandeirante de Birigui contra o Capivariano e o Barretos enfrentando o Primavera. Na classificação, o Noroeste com 6 pontos ganhos, 2 jogos e 2 vitórias, na sequência, com 4 pontos, ou seja, 1 vitória e 1 empate, o Comercial, Marília, Linense, Desportivo Brasil, Rio Preto. Depois vem 2 times com 1 vitória apenas, marcando 3 pontos, o Nacional e o Barretos. E aí o São José na sequência, junto com o Batatais, com 2 jogos, 2 empates. São José na 9ª posição, vencendo amanhã, vai a 5 pontos, já vai ficar ali pertinho dos primeiros colocados, quem sabe até no G4, né? Entre os 4 primeiros do campeonato da A3. O Votuporanguense, que é o adversário de amanhã, tem apenas 1 ponto ganho e empatou 1 partida. Então amanhã, 7 da noite, aqui no Meion, gente, tem o jogo da Águia do Vale contra o Votuporanguense. Marcelo Bianconi. Deixa eu dar a última passadinha aqui nos nossos amigos, porque ainda tem a ver com o último papo aí que a gente teve, que é sobre o São José. O Gabriel Cruz está dizendo abraços, pessoal, ele está acompanhando lá de São Paulo, né? O Gabriel é da TUSG, né? Aí de coisa. O Flávio da TUSG também está dizendo vai São José. Rogério Marques Ferreira, vamos subir. O Antônio Souza, São José Esporte Clube, sempre. E também um abraço aqui para o Davi Santana. Eu quis passar por esses internautas aqui, os nossos amigos do Meon Esporte, porque ainda eles se referiam a esse último assunto nosso, que era o São José. Beleza? Tá, deixa eu dar só uma passadinha aqui, ô Campoy, eu libero para você, se quiser algum destaque a mais, a Série A2 do Campeonato Paulista, que tem o Taubaté, a gente falou do Taubaté há pouco, né? 3 jogos, 3 derrotas. Técnico interino que vai assumir o time no jogo desse sábado, e é o jogo que abre a 4ª rodada. No Joaquinzão, o Taubaté recebe o Atibaia. Teremos também, neste sábado, pela Série A2, Velo Clube contra o Audax, o time lá de Osasco. 15 de Piracicaba, que faz uma grande campanha contra a Portuguesa de Desportos. Olha o nível da 2, hein? O Monte Azul contra o Oeste de Barueri. A Portuguesa Santista e o Juventus. É um jogo bacana até para assistir, hein? Portuguesa Santista e Juventus. De muita tradição esse jogo. Tem o Água Santa contra o Sertãozinho. E o clássico em São Bernardo do Campo. Esse jogo vai ser no domingo, 3 da tarde, lá no 1º de maio. São Bernardo contra São Bernardo. É o São Bernardo Esporte Clube contra o Esporte Clube São Bernardo. A gente estava falando aqui de 2 times da região indo para a Série A1. São Bernardo tem 2 times na Série A2, né? Já pensou se os 2 sobem? É difícil, né? Mas os 2 estão na 2. E aí, fechando a rodada, só na terça-feira que vem, um jogo isolado, que é o Red Bull, lá de Bragança Paulista, que não é o Bragantino, né? É o segundo time do Red Bull, que seria o time original do Red Bull, né? Contra o Rio Claro. Essa é a tabela da Série A2, que tem o Água Santa em primeiro, com 9 pontos, Oeste com 9, 15 de Piracicaba com 9, 3 jogos, 3 vitórias, estão liderando. Depois vem o RB Brasil, Portuguesa Santista, Atibaia, Monte Azul, Rio Claro, fechando os 8 primeiros. Taubaté é o penúltimo colocado, nenhum ponto marcado até agora, está junto com o Esporte Clube São Bernardo, segurando a lanterna da Série A2. Pois não, meu querido Gabriel Campoy? É isso aí. Eu enfatizo bastante isso que o Robertinho falou também. Eu acho que seria muito bacana a gente ter 2 times do Vale nas primeiras divisões, né? E só um detalhe, né? Inclusive o Bianconi está lá em Mococa, ele deve ter, sabe, de decor e salteado a história do rádio, né, de Mococa, como que o futebol e a população de uma cidade, ela não tem nada a ver com a gestão administrativa, né? O Monte Azul é uma cidade de 13 mil habitantes, está na Série A2.
e o Novo Horizontino, uma cidade de 30 mil habitantes, está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, esse negócio de cidade, porque a cidade é pequena, não suporta um time na primeira... Eu acho que isso aí não tem nada a ver, né Marcelo e Reinaldo? Não vejo por esse lado também não, viu, de tamanho de cidade. Até porque, se você pegar, por exemplo, São José dos Campos, uma cidade com quase 800 mil habitantes, não tem tanta empresa, né, com alto poder aquisitivo que investe no time. Então, você pode pegar Ribeirão Preto, né, os times capengando. O Botafogo está aí, mas já caiu da Série B para a Série C do Brasileiro, né? Campinas, os 2 times estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nem sempre o tamanho é documento, né, Marcelo Bianconi? E essas 2 cidades, Reinaldo, desculpa atrapalhar você, Marcelo, essas cidades que você citou, Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto, todas, por exemplo, são maiores do que Chapecó, que tem a Chapecoense. São José do Rio Preto, né, Bianconi? Que tem o América, que está lá embaixo, e o Rio Preto, né? Exatamente, são muitos exemplos, né? E eu acho assim que vai muito da gestão, né, de quem está comandando o futebol naquela época, independente do time da cidade, às vezes consegue um belo de um patrocinador. Futebol é muito dinheiro. Eu venho de uma época, por exemplo, pelos times do interior, que às vezes um empresário, um usineiro, um dono de rede de supermercado, ele colocava o seu dinheiro no time de futebol, independente do tamanho da cidade, aquele time explodia aí, como foi o Novo Horizontino na época, o Bragantino e tantos outros por aí. Depois, eu acho que veio um pouco muito gestão, sabe? A gestão faz essa diferença, mas sempre cai no dinheiro. Se você tiver dinheiro, independente do tamanho da cidade, você faz, e se você tiver uma boa gestão. Porque nós tivemos muitos piratas do futebol que rodavam as cidades, pegavam o dinheiro ali de prefeitura, de empresários, praticamente alugavam as camisas e depois iam embora, deixavam dívidas nas cidades para trás e acabavam abandonando e o time caía. E eu penso muito em tradição, por isso que eu falo da tradição de Taubaté, da tradição de São José. Eu falo de Mococa, que é um time que foi o segundo time a subir quando foi criada a lei do acesso. O primeiro time a subir foi em 50 o Guarani, em 51 foi o Rádio de Mococa. Foram os primeiros times a subir. Então, essas cidades, elas têm tradição de futebol. Eu dou muito exemplo do São Caetano, por exemplo, que eu vivi como repórter. O São Caetano, ele teve dinheiro, mas ele não tem tradição de futebol. Então, com dinheiro, você faz o futebol, mas você não arrasta a multidão, você não arrasta a cidade para dentro do estádio. Mococa, São José, Taubaté, Campinas, Ribeirão, Piracicaba. Se você montar times fortes, você arrasta a cidade. Quer dizer, isso é assunto para um simpósio, mas eu resumo mais ou menos desse jeito. Barueri também, né, Marcelo? Barueri não arrasta a multidão também. Também não arrasta, não adianta. Não, Barueri não, também não. Tem um belíssimo estádio ali que poderia ser aproveitado por um dos grandes de São Paulo, né? Mas o Santos poderia pegar aquela arena Barueri para ele, né? Já pensou? Seria bacana, né? Mas tudo bem. Isso aí é um outro assunto. Eu vou até sugerir agora aqui ao vivo, para a gente, nos próximos programas, a gente pode combinar direitinho, né, uma data, a gente começar a conversar com o pessoal de algumas cidades aqui da região, cidades que tiveram um time e que hoje os times não estão jogando mais. Saber o porquê, se existe a vontade de voltar, né? Até para a gente poder dar um apoio aí, colocar esse pessoal na mídia de novo. Por exemplo, Jacareí já chegou a disputar a chamada intermediária, que era uma divisão abaixo da principal, da elite do Campeonato Paulista. Chegou a jogar contra o Taubaté. Jacareí parou. Há muito tempo que o time não joga mais. São José dos Campos, o próprio Joséense está aí, né, que a gente acompanha, teve o primeiro da camisa, o time do Roque Júnior, enfim. Aí você vai... Olha, tem gente que nem sabe, eu acho que o Gabriel Campoy nem se lembra disso. Caçapava teve um time, acho que nos anos 90, chamado Corinthians de Caçapava, e chegou a disputar uma das divisões, acho que foi a divisão mais baixa do Paulista, mas foi um empresário aí corintiano que criou esse time Corinthians de Caçapava. Aí você vai mais para o fundo do Vale do Paraíba, o Aparecida parou, a própria Esportiva de Guaratinguetá, né? Tem uma Mantiqueira, mas a Esportiva era um outro clube. Tem o Cruzeiro, que também jogava, né? Litoral Norte, o 15 de novembro, de Caraguatatuba, tinha vários campeonatos profissionais. Então, a gente começar a pegar um pouquinho, né? Tentar trazer essas pessoas para conversarem com a gente, para ver se existe
um dia aí, talvez, essa possibilidade de uma volta, e por que parou, né? Porque realmente esses times não tiveram mais a vontade ou o desejo de retornar ao futebol profissional. Pois não, Papai? Não, o Guaratinguetá, que também teve recentemente, o Guaratinguetá LTDA Limitada, que depois acabou migrando para a Americana, né? Ficou um tempo em Americana, como Americana, depois voltou para Guará e aí de vez acabou desandando. Mas o Guaratinguetá, que nos tempos áureos, chegou a liderar um Campeonato Paulista em 2008, aquele Campeonato Paulista que o Palmeiras ganhou contra a Ponte Preta na final, né? E revelou vários jogadores, inclusive o Jailson, hoje que está no Palmeiras, jogou naquele time do Guaratinguetá, que chegou até a Série B do Brasileiro, né, Reinaldo? Dinei, atacante, que não é aquele Dinei do Corinthians, é outro Dinei, que também foi para o Palmeiras depois, também jogou no Guaratinguetá, né? Teve o Nenê, né? Também, o Nenê faleceu, infelizmente, né? A gente teve essa notícia, acho que ano passado. Triste notícia. Mas o Nenê era um dos melhores jogadores desse time do Guaratinguetá que o Gabriel está se referindo, né? Então, para você ver, né? A gente teve aí vários times importantes do futebol profissional na nossa região que, infelizmente, desapareceram. É bacana a gente pegar e tentar conversar com esses representantes, né? Sentir a dificuldade, como é lidar com o futebol no interior do estado de São Paulo. E uma região rica como o Vale do Paraíba, né? Poxa, a gente tem uma região aqui realmente que dá para você manter, pelo menos em algumas cidades, times competitivos. Pois não, Bianconi? Eu estou olhando ali, porque eu tenho uma bibliotequinha aqui de só livros de futebol, e um dia eu fui fazer um jogo em Guaratinguetá. A gente vai vendo que a gente está ficando velho, Reinaldo, na medida que a gente aumenta o número de histórias lá atrás, né? E eu não estou conseguindo achar aqui agora de vista, mas um dia eu posso trazer para vocês aqui. Eu ganhei esse livro, a história do Guaratinguetá. E eu tenho a honra de dizer para vocês que o meu tio, em 1963, subiu com a esportiva, o Chispa, volante, é muito conhecido lá na cidade, o Chispa. Ele subiu em 1963 com a esportiva de Guará, e depois ele foi descoberto e foi para o Botafogo do Rio, naquela época do Garrincha, Newton Santos e tudo. E é o Chispa, ele mora lá até hoje, vai completar 90 anos de idade, está vivo. E se eu contar uma coisa para vocês, merece uma câmera do Meon ir lá em Guaratinguetá fazer essa reportagem. Ele tem 88 anos, ele joga bola até hoje. Eu acho que isso valeria até uma reportagem. É impressionante. E eu joguei bola com ele, assim, valendo, brincando, assim, fazendo jogo contra, assim. Até os 80 anos, ele ainda brincava no meio da gente. Hoje ele tem um rachão lá em Guaratinguetá, de pessoal acima dos 70, e ele com 88 anos, magrelinho, ele joga bola até hoje. Então eu tenho Sub-80. Sub-80. Eu tenho essa grata, eu tenho esse grato orgulho de ter meu tio lá em Guaratinguetá, que subiu com o time em 1963. Bacana. O Campoy falou do Guaratinguetá 2008, né? Eu tive o privilégio de narrar alguns jogos lá em Guaratinguetá, na época da CBN Rádio Globo, foi fase decisiva, né? E a gente foi para Guaratinguetá para fazer o jogo do Guaratinguetá. Se eu não estou enganado, foi a semifinal contra a Ponte Preta, né? Aí a Ponte passou e foi fazer a final. Teve o jogo do São Paulo também. O Adriano Imperador estreou contra o Guaratinguetá. O primeiro jogo dele no São Paulo foi em Guaratinguetá. Fez 2 gols. Também. Marcou 2 gols, exatamente. Então, foi interessante, né? A história do Guaratinguetá aí mais recente, que disputou o Paulistão no final dos ali 2008, 2009, foi legal. Depois, infelizmente, como clube e empresa, acabou não dando certo. Vamos aproveitar, dar uma passadinha aqui pela Série A1 do Campeonato Paulista, que é a primeira divisão, até para o Bianconi comentar, o Campoy também, né? Vem aí a 4ª rodada desse fim de semana, amanhã já com Guarani e São Bento, Novo Horizontino e São Paulo, Botafogo e Ponte Preta, Santos e Ituano. Aí no domingo, 11 da manhã, Mirassol e Inter de Limeira. À tarde tem Palmeiras e Ferroviária. Depois à noite, 7 horas, Bragantino e Santo André. Também domingo à noite, 7 horas, São Caetano e Corinthians. E aí, Bianconi, semana que vem deve parar o campeonato, ou não, né? Porque tem uma reunião ainda da federação com o governador na segunda-feira. Mas teremos a 4ª rodada nesse final de semana, né, Bianconi? Já tá dando para ver alguma coisa já nesse Campeonato Paulista? Quem é quem ou é muito cedo, Bianconi?
Não, dá sim. Eu acho que o que dá para notar, a diferença de anos anteriores, como eu disse na transmissão desse meio de semana aí, Palmeiras e São Caetano, dá para ver o seguinte: quando nós tínhamos aquela parada no início do ano, os times grandes entravam em férias, os times do interior estavam treinando forte já para começar o Campeonato Paulista. E aí os times grandes sofriam um pouquinho no começo. Como dessa vez não tivemos aí a paralisação, praticamente está um ano rodando em cima do outro aí, né? Só toma um fôlego e já recomeçou. Os times grandes, eles estão com a cachola aqui, né? Os pulmões em dia. Então, eles têm levado uma vantagem sobre os times pequenos. O São Paulo está sendo assim, o Palmeiras, então, que o São Caetano brincou em campo. Então, esse ano, acho que mesmo com os times grandes, no caso do Palmeiras, por exemplo, jogou com um time praticamente júnior, mas não é um júnior, porque esses jogadores já são rodados, já rodaram o ano passado, em Copa do Brasil, Libertadores. O Corinthians tem um elenco fraco ainda, mas eu acho que mesmo assim é melhor que os times do interior também. Então, assim, o que eu consigo ver neste início do campeonato é uma superioridade técnica e, dessa vez, Reinaldo, física sobre os times do interior, que os times do interior, às vezes, no começo do campeonato, tiravam proveito. Então, vamos ver aí, Ituano, alguns times um pouquinho mais fortes, talvez o Bragantino, né, também, que não parou, teve uma continuidade, esses times podem bater de frente com os times grandes. Mas, por enquanto, nesse começo do campeonato, eu vejo essa superioridade dos times grandes sobre os pequenos. Tem o Mirassol também, né? Que está fazendo uma campanha boa e vem de uma ótima campanha na série D para C, né? O Mirassol subiu para C. E também vem num ritmo bacana. Né, campanha? Alguma coisa para destacar aí da Série A do Brasileiro, do Campeonato Paulista? Aliás, ontem nós fizemos um jogo, né, da Série A1 Paulista, que foi a vitória do Palmeiras 3-0 em cima do São Caetano. Uma belíssima audiência aqui dos internautas do Meon. Exatamente, um jogo atrasado, né, da primeira rodada, o Palmeiras estava envolvido na Copa do Brasil. Eu concordo, eu acho que as equipes aproveitaram essa emenda, né, no calendário nacional, né, e tiraram essa superioridade aí dessas equipes que estavam paradas há muito tempo, equipes que formam elencos em questão de um mês e tudo mais, né, apesar que nós temos bastantes clubes paulistas envolvidos em competições nacionais, né. Esse ano são 17. Né? 17 não. Exatamente, esse ano são 17 equipes envolvidas em competições nacionais, contando tanto a Série A1 quanto a Série A2. Por exemplo, a Portuguesa vai jogar a Série D, mas está na 2. Né? O Oeste vai jogar a Série C do Brasileirão, mas está na 2 também. Enfim. Então a gente tem bastante clubes paulistas envolvidos também em competições nacionais. Acredito que só o Santo André, se não me falha a memória, não estava envolvido, desses clubes que estão na primeira divisão, não estavam envolvidos em uma competição nacional. Mas eu acho que é isso, acho que é bacana. O nível do futebol paulista, mesmo assim, continua sendo muito superior aos demais estaduais. E acho que isso que faz o Paulistão ser tão atraente. Mas acredito que lá no fim mesmo, nessa linha de corte, vai chegar os 4 grandes mesmo. Mais o Bragantino, fiquem de olho no Bragantino. Ô, Bianconi, só para fechar a Série A1, tem a questão do Alcides Rodrigues Neto participando com a gente. Obrigado, Alcides. E o Santos, né? Ele é torcedor do Santos, tem os garotos aparecendo, o Ângelo, tem vários jogadores do Santos, né? São os novos meninos da Vila. O Santos tem uma história brilhante com revelações, né? Mas agora, obrigatoriamente, está tendo que colocar a molecada para jogar, né? Exato, mandar um abraço para o Neto, goleiro, conheço muito bem o Neto, esportista muito. Ele está antenado em tudo, tudo quanto é live e tal, ele sempre está junto. Tem um filho que vai ser um excelente goleiro, tomara. Por enquanto ele está batalhando, levando os meninos aí para fazer testes. É isso mesmo, esse Ângelo também é outra grata surpresa, né? Lá na Vila Belmiro, o raio cai todo ano, ele cai no mesmo lugar lá. E já lançou os meninos aí no Campeonato Brasileiro, até em Libertadores, né? Isso que deixa os meninos cascudos também, né? A pena que eu achei, né? Só destoando um pouquinho da pergunta aí, foi o Cuca ter saído. Né? O Cuca foi para o Atlético Mineiro. Eu achei que o Cuca, se ele mantivesse o que ele fez, porque ele pegou o Santos totalmente desacreditado, pegou ali numa areia movediça, num lamaçal político, a parte externa, financeira, e levou o Santos para uma final de campeonato de Libertadores da América.
Eu não sei o que aconteceu internamente direitinho, eu não posso ser leviano aqui de dizer isso, porque a gente tem que estar coberto ali de informações e de muita propriedade para falar. Não sei o que aconteceu. Claro, o Atlético deve ter enfiado um caminhão de dinheiro nele também, porque vai montar um timão. Mas a pena do Santos é não ter mantido o Cuca. E se o Cuca fica, eu acho que fica, o time do Santos ficaria bem legal para esse ano aqui, viu, Reinaldo? Mas a gente já sabe, meninos da Vila, é isso aí. Pode esperar que sempre está brotando lá em Santos. Olha, CBF, só para a gente complementar essa informação de futebol, a gente vai entrar no assunto do vôlei já já. Em 1 minuto vamos falar do vôlei. A CBF está mudando alguns locais de jogos da Copa do Brasil, exatamente devido às restrições da Covid-19 em alguns estados. Então, a gente já vai ter alguma novidade a partir da próxima semana em mudança de locais de jogos e vamos aguardar a decisão da Federação Paulista numa reunião que deve acontecer na segunda-feira à tarde com o governo do estado, para ver se será retomado o Campeonato Paulista, se vai continuar normalmente semana que vem, ou se teremos aquela parada por 15 dias. Muito bem, vamos mudar um pouquinho a chavinha agora, falar de vôlei. Aliás, o vôlei Taubaté joga agora no domingo, 7 da noite, contra a equipe do América Montes Claros, já pelas quartas de final, é o primeiro jogo, né? É o mata-mata, quartas de final da Superliga. As quartas de final já começaram, Taubaté, o último time a entrar em quadra, vai entrar no domingo, 7 da noite, joga contra o América de Minas, né, que é o Montes Claros, depois vai para Montes Claros na semana que vem. Se precisar do terceiro jogo, será na cidade de Taubaté. Depois vem a semifinal. Se tiver essa restrição, pode ser que a semifinal aconteça somente lá em Saquarema, né, no Rio de Janeiro, onde fica o centro de treinamentos da seleção de vôlei, e talvez a final lá também possa acontecer. Mas isso aí a gente vai os acontecimentos ao longo da próxima semana. Vamos colocar aqui na telinha, na nossa janelinha, a Luciana Cler, que é uma treinadora de vôlei, é uma formadora de atletas de vôlei, inclusive uma das meninas, né, mais recentes aí que passaram pelas mãos e pelas orientações da Luciana, uma garota que já está jogando no time de nada mais nada menos do que José Roberto Guimarães, lá no São Paulo Barueri. Luciana Cler, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos aí, Reinaldo, muito obrigado pelo convite, muito bacana ouvir falar de esporte com vocês. Estava ouvindo aí falar da águia, falou do meu burrão também aqui, né? Estava bem bacana o programa, parabéns. Já que você falou do meu burrão, você ficou com alguma mágoa do pessoal falar que de repente, né, o ano que vem vai ter São José e Taubaté? E que na opinião dele, Taubaté sobe, quem sobe é o São José. Eu também acho, é mais fácil, né? Perante os resultados, até a gente teve a troca do nosso técnico aqui, né? Hoje foi dito, eu estava assistindo uma reportagem, o Gilcinho falando e tudo mais. Então, eu acho que tem que mudar. Não dá para esperar emplacar 5 derrotas seguidas para depois trocar. Eu acho que o técnico montou a equipe, mas infelizmente não deu liga. Então, eu apoio o Gilcinho, tem que trocar antes que vá tudo por água abaixo mesmo. O Bianconi Campoy, eu sei que a Luciana também é comentarista, né, de vôlei, já trabalhou comigo, inclusive, como comentarista de vôlei, mas de futebol é a primeira vez, eu não sabia, não. Você vê que mandou bem, hein, Bianconi? Cuidado, que tá te ameaçando, hein, Bianconi? Ô, Lu, que prazer. E a gente tem aí boas notícias, né, sobre as mulheres, por exemplo, as mulheres, a primeira mulher que apitou o derby aí do Campeonato Paulista, na história de Corinthians e Palmeiras. Eu tenho irmãs, né? Eu tenho 3 irmãs, então eu sei a batalha delas. Então, quando a gente vê alguém assim, o sexo feminino cada vez aparecendo mais, é muito legal. Ô Lu, e essa história de descobrir pelo interior aí, essas peneiras, né? O olhar clínico do técnico, você trabalha forte aí no Vale. Você tem uma rede de informantes, vamos dizer assim, você conversa com outros técnicos quando tem uma menina surgindo, Caçapava, Ubatuba, Roseira. Vocês têm esse intercâmbio que eles querem ter um espelho, por exemplo, Taubaté, que tem um time de ponta no masculino. Você tem essa rede de intercâmbio que eles mostram essas meninas que estão surgindo para vocês? Então, Bianconi, é até legal você falar isso. Infelizmente, o voleibol de base aqui no Vale do Paraíba,
a gente perdeu uma forte fonte que era a Livovale, até de Jacareí, com o meu amigo Flávio, um abraço para o Flávio. Infelizmente, a Livovale, por motivos financeiros, não tinha um aproveitamento financeiro, acho que não era interessante para as cidades e tudo mais, e a Livovale, que fazia esse campeonato regional, se desfez. Infelizmente, hoje, em Taubaté, nós participamos do Sindiclube Paulista, né, do Campeonato Paulista, assim também como as categorias de base da Prefeitura participam do Paulista. Então, aqui na nossa região, eu falo para vocês, infelizmente a categoria de base se limita a Taubaté, São José, muito devagar, Pindamonhangaba também vem com a gente, mas eu acho que falta um pouquinho mais de aproveitamento, de apoio às cidades, porque, infelizmente, é muito caro. Você fala numa competição, anualmente a gente gasta em torno de 40, 50 mil reais com uma categoria. Então, não são todos os clubes, no meu caso é clube, né? Ou então prefeituras que dispõem dessa verba para a gente estar participando. Contudo, eu vejo que nos últimos anos a leva de talentos se desfez por isso. Eu falo para vocês, aqui o Vale do Paraíba é muito rica, tem trabalhos ótimos, São José dos Campos tem o Atleta Cidadão excelente, Bonafé, excelente o trabalho do Atleta Cidadão, Pindamonhangaba tem o trabalho do Alessandro, da Ivana, Caçapava tem o Clube Itajubá, o trabalho da Fernanda, mas falta apoio. Então, a gente conversa, nós técnicos conversamos, quando aparece um talento, por exemplo, apareceu um talento em Caçapava, como ela não disputa o Campeonato Paulista, a gente vai e pega, conversa com os pais e tudo, e traz essa atleta, ou para Taubaté, ou até mesmo São José, então nós fazemos as seletivas e tudo mais. Mas eu acho que está faltando aquele olhar, e até mesmo a Federação Paulista, outros campeonatos, eles derem essa oportunidade, porque a cidade é pequena, eu vejo Lorena, sempre teve trabalhos ótimos em Lorena, mas hoje não tem. Se falar de voleibol de base, hoje no Vale do Paraíba, infelizmente, é Taubaté, São José, muito pouco Pindamonhangaba, e o mais não. Ô, Gabriel Campoy, está aí a Luciana participando com a gente. Luciana, agradecer você pela presença aqui no nosso programa. Uma honra enorme contar com você aqui, alguém do vôlei, né? Esporte, um dos grandes esportes aqui do nosso país. Luciana, queria perguntar para você, justamente por você ser uma pessoa ligada à formação das atletas de voleibol. Nos últimos 6 Jogos Olímpicos que nós tivemos, o Brasil foi medalhista em 4. Né? O Brasil só não foi medalhista em 2016 aqui no Brasil, acabou perdendo para a China nas quartas de final, e lá em 2004. Mas dos outros anos, o Brasil sempre foi medalhista ou bronze ou medalha de ouro. Querendo ou não, sim, de 96 para cá, o Brasil sempre com uma geração legal de meninas do voleibol, diferentemente do masculino, que já há algum tempo tinha algumas equipes assim, chegando forte nos Jogos Olímpicos. Ficou mais forte, ficou maior essa formação do vôlei feminino nos últimos anos? Sim, o que eu vejo, infelizmente, a CBV, ela fez um grande trabalho na década de 80, a seleção de prata de 84 foi o ícone para a grande mudança administrativa na CBV, e contudo, os clubes se organizaram, foi valorizando os atletas, então, realmente não era profissional, hoje é profissional. Contudo, nos últimos anos, o que eu vejo é que se olhou muito para cima, falta olhar um pouco a base. Se a gente fizer uma pesquisa, a Europa, na Turquia, a gente fizer uma pesquisa na Polônia, se a gente fizer uma pesquisa até mesmo na China, e eles viram que o vôlei brasileiro deu um up. Esses clubes hoje, em se falar de base, se a gente pegar o Campeonato Mundial Sub-19, o Brasil ficou em 4º, em 6º, e isso não acontecia. A gente estava sempre ali brigando entre os 3 primeiros na categoria de base. Então, isso nos preocupa, porque isso condiz que daqui 2, 3 anos, a seleção principal nossa não vai estar entre as 5 melhores. Então, é aquilo que eu falo, é muito importante a base. Eu acho, sim, que ainda nessa Olimpíada a gente vai dar um pouco de trabalho. Mas eu acho que a gente está para brigar ali entre o 3º e 4º lugar, porque lá em cima a gente tem a China, tem os Estados Unidos, que estão... tem a Turquia, como eu disse para você, tem
técnicos brasileiros que foram para lá trabalhar com a base. Olha só. Ou seja, o pessoal de fora valorizando os nossos profissionais. Isso é bem bacana. Mas, em contrapartida, a nossa base, o trabalho aqui de base, tem que ter um olhar mais específico, porque o vôlei brasileiro está perdendo espaço. Bem se vê o vôlei masculino. O último campeonato mundial, nós batemos lá na trave, lá a Polônia e tudo mais, e a gente bateu na trave. Mas ainda no masculino, nós temos 2 gerações aí, que o Sub-23 foi bem no Mundial. Já o feminino, não. Feminino, sub-23 ficou em terceiro, em quarto lugar, e o sub-19 em sexto. Então, você faz o retrospecto lá para frente, 2 Olimpíadas, a próxima Olimpíada, o ciclo olímpico nosso já vai estar deteriorado. E a Turquia, a Polônia, a Rússia, a China estão na nossa frente. Aqui na América, Luciana, além do Brasil, quais os outros países? Argentina e Cuba seriam os maiores, assim? Olha, Cuba, sem comentários. A política esportiva, social de Cuba é muito forte, né? Não só no voleibol, em todos os esportes. É uma pena que tenha todo o problema político e que a gente só conhece os jogadores nas Olimpíadas. E é impressionante o poder esportivo daquele local. Por quê? Tem uma política desde as crianças. A criança em Cuba vai para a escola, você e já direciona ela para o esporte. É para o vôlei, essa para a natação, e assim vai. Ali eles formam talentos olímpicos. Eu vejo Cuba, eu vejo os Estados Unidos, eu vejo a Argentina. Para você ter uma noção, no campeonato sub-19 feminino, a Argentina chegou no Brasil, bateu de frente com o Brasil. E isso não acontecia antigamente, entendeu? Tem também a República Dominicana, muito forte, muito forte. Até nas equipes nós temos jogadoras da República Dominicana no Rio de Janeiro, jogando aqui em grandes equipes nacionais. Isso demonstra que as equipes aqui também da América estão chegando junto no Brasil. E isso repercute o quê? Nossos profissionais que fizeram um grande trabalho há 8 anos atrás não foram tão valorizados, e isso, a maioria deles foi levado para outros países galgaram esses profissionais. E o que aconteceu? O Brasil não está olhando como deve para a categoria de base. Isso não só no vôlei, isso eu falo no basquete, eu falo no handebol, eu falo até mesmo no futebol, não são todos que têm, né, as possibilidades. E eu faço esse triste retrospecto que a gente vai brigar ali para o 3º e 4º lugar nas próximas Olimpíadas. É isso aí, Lu. Eu também penso desse jeito. Acho que a gente sempre vai renovando uma geração, né? A gente já tem que ir pensando na outra, sub-16, sub-19, porque é dali que você vai tirando parâmetros para como você vai dar e chegar lá na Olimpíada. Olha, o Gabriel Campoy e o Reinaldo, eles sabem que eu sempre arrumo um jeitinho de falar de Mococa aqui, que é a minha cidade querida, né? Eu sou paulistano, mas eu me sinto mocoquense. Como eu sabia que a gente ia entrevistar você, eu peguei uma foto aqui, antiga minha, ó, um time de vôlei, tá vendo? Ó, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó, nesse cantinho. Peraí, deixa eu pegar o dedo aqui certinho, deixa eu ver. Não, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que legal. Tá vendo? Sim. Esse aqui sou eu. Então, por que eu tô mostrando essa foto? Esse aqui era meu técnico, esse aqui, ó, meu técnico, o Kiko Girafa, meus amigos que eu tenho relacionamento até hoje. E foi no esporte que eu aprendi tudo. Mas por que eu mostrei essa foto? Porque eu fui pensado de uma escolinha, de uma escola, né, que tinha um trabalho de vôlei, fui para a cidade, então quer dizer, esse time aqui é o time da cidade, e eu joguei jogos abertos, jogos regionais, por Mococa. Então, acho que essa base que você falou é muito importante. Eu acho que, por exemplo, me veio uma outra ideia aqui, Campoy. A Fabiola Molina está na Secretaria Especial de Esporte. Eu acho que era uma boa interlocutora para essa história de escolinha, de criar centros específicos, né, de vôlei, de basquete, de badminton, de tênis de mesa. O governo federal tem aí seus... Né, hoje a gente está vivendo uma pandemia, é até ruim ficar falando disso hoje, porque a gente tem que focar em vacina, em saúde. Mas lá para frente, a Fabiola Molina, que é de São José dos Campos, ela está na Secretaria Especial, e a gente, todo mundo aí do esporte, de fazer um mutirão e quem sabe levar para ela, para serem criados centros de excelências, né? Um Vale do Paraíba, por exemplo, não pode ficar fora,
uma região tão rica do nosso estado, né? Nós temos a nossa região aqui de Ribeirão Preto, Campinas, né? Porque Mococa fica entre as duas. Então, quer dizer, tinha que haver um esforço nacional pró-esporte, sem egos, para que a gente consiga criar esse centro de excelência pensando na frente. Chegar ao modelo Estados Unidos, universitário, eu acho que é utopia, é impossível. Mas a gente podia, com boa vontade política, oferecer um pouquinho mais para o esporte. Você gostou da foto, Lu? Muito legal, muito legal. E é bem legal porque eu também surgi no esporte através desse tipo de trabalho. Eu comecei na categoria de base aqui em Taubaté, depois fui para São José, fui para Pinda, fui para São Paulo, joguei vôlei de praia nacional. Então eu vejo como o esporte muda a vida de uma pessoa. Hoje eu venho o prazer de ver a minha atleta jogando na Superliga, uma menina simples, uma menina de periferia, conseguindo, galgando as coisas. Então isso é muito bacana. E o que eu vejo também na nossa região aqui no Vale do Paraíba, os jogos regionais não têm a importância que tinha na minha época. Isso é muito triste. As prefeituras estão dando mais valores para os campeonatos paulistas, para as ligas nacionais. Aqui em Taubaté mesmo, a gente tem o handebol muito forte, tem o futsal muito forte, mas se dá muito valor para as ligas, para os campeonatos paulistas, e os jogos regionais, que seria para trabalhar com a equipe de casa, sem ir buscar os medalhões, não está sendo valorizado. E é uma pena, porque nós passamos por isso. Você jogou jogos regionais, jogou jogos abertos, sabemos como é gostoso, como é importante. Então, eu acho que perdeu um pouquinho também esse caráter, essa importância por parte de quem está no poder, por parte de quem está administrando. Então, vale a pena olhar com outros olhos, porque é aqui que começam os trabalhos de base. É isso mesmo. Gabriel. Inclusive, deixa eu ver se eu tô com... Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Eu pensei que o microfone estava fechado, gente. Ô Lu, é a Maris Lohaina, não é? A Isso. Que tá na Superliga? A Lohaina Maris. Acho que a gente tem uma foto dela aqui. Ela jogou no Pinheiros já anteriormente. Sim, ela jogava no Pinheiros, ela saiu de Taubaté, ela começou comigo com 10 anos no TCC, no Taubaté Country Club, né? Ela apareceu numa quadra da prefeitura, a mãe dela queria que ela fizesse ginástica olímpica, daí eu falei, com esse tamanho, minha senhora, ela já tinha 1,80 m com 10 anos, falei, não, vem para o vôlei. Daí eu a direcionei para o vôlei, nós começamos um trabalho, com 16 anos ela foi para o Pinheiros. A gente jogava o Sindiclube Paulista, o Pinheiros a viu, eu fiz o contato com o técnico e a mãe dela, expliquei a situação, eu fiz a remediação, né? E ela foi para o Pinheiros, ficou lá 4 anos no Pinheiros e surgiu a oportunidade dela ir para o time do Zé Roberto, né? Que não tem o que falar. E é aquilo que eu falo para você, não tem como descrever a emoção de ver uma atleta, né, saindo de um trabalho de base, chegando aonde ela chegou, e é bem bacana que ela é um espelho para todas as crianças aqui da escolinha, bem legal. O Marcelo, indo em cima do que você acabou de falar, a gente precisa também, as pessoas precisam se conscientizar, acho que até as forças políticas do nosso país, que o investimento no esporte, ele salva vidas muitas vezes, né? Ele tira as crianças da rua, ele tira, dá uma nova realidade para as crianças. Óbvio que eu não estou falando que a única ascensão social precisa ser através do esporte, mas o esporte ensina valores, né, como aprender a perder, a competitividade, o trabalho coletivo e afins. Então, e que não é de hoje, né? Acho que muito pouco vem se olhando para o esporte desde sempre. Acredito que agora, quem sabe das gestões agora em diante, a gente possa ter um novo olhar para o esporte, porque realmente o esporte é algo que transforma, né, a vida da pessoa e às vezes até a comunidade ao redor, né, Lu? Então, eu vejo, bem interessante, aqui em Taubaté nós tínhamos um projeto, hoje esse projeto a prefeitura desfez, até mesmo por falta de subsídios, e talvez agora nessa nova campanha política possa fazer. Nós tínhamos escolinhas em todos os bairros da cidade, e tinha quadra que eu ia chegar para dar aula, e estavam lá, o pessoal, né, o dono da Boca estava na quadra e tudo mais, mas ele vendo o bem que o esporte fazia, ele falava para mim, professora,
pode ficar aí na quadra, fica tranquila que aqui fora tá tudo certo. Então ele ficava fora da quadra com os amigos dele lá, e eu dando treino para a garotada ali na quadra, e isso foi passando, e muita gente, eu sei que o esporte tirou do tráfico, tirou do crime, então isso beneficia bastante, não talentos, porque como a Lohana, eu sei que vão ser 1 em 1 milhão, não é todo mundo que vai chegar na Superliga, não é todo mundo que vai chegar num grande time, mas é aquilo, através do esporte eu converso muito com as minhas atletas, você pode conseguir uma bolsa de estudos, como eu consegui, eu não tinha verba, minha mãe não tinha condições de me pagar uma bolsa de estudos, foi através do voleibol que eu fiz faculdade, foi através do voleibol que eu consegui um monte de coisa, de trabalho e tudo mais, então é isso que eu levo para as minhas crianças. Busque o esporte, tenha disciplina, tenha responsabilidade. Se você não for um atleta, você vai ser um cidadão bacana, um cidadão responsável, um cidadão que possa ser exemplo para outros. Olha, a Lu deu um depoimento agora aí, impressionante o tamanho, pouca gente sabe disso, mas eu quero relatar aqui, porque eu convivo com muitos professores de educação física e técnicos. E ela deu um depoimento que, para mim, é importantíssimo, e parte da sociedade não sabe disso. Nós falamos em investimento, nós falamos em dinheiro, você falou em saúde, você falou em tirar as crianças da rua, mas os professores de educação física que estão na ponta da lança, eles vão para a periferia e eles têm que conviver com noias, com os donos da boca, lá dentro das quadras que eles utilizam à noite. Você chega numa quadra em periferia, ela está inteirinha suja, tem pino de cocaína, tem lata de cerveja, e elas têm que se virar com isso. Então, esse é um depoimento muito forte, é uma realidade no Brasil, que esses professores estão à ponta da lança, que tem que conviver, ajudar essas crianças, a resgatar essas crianças, eles têm que conhecer todo o entorno daquela periferia, eles têm o respeito da periferia, porque eles estão, os malandros, né, os chefes ali das bocas, eles sabem que os professores estão ali levando alguma coisa para a comunidade, eles acabam respeito. Mas eles enfrentam isso no dia a dia. E pouca gente, na imprensa do Brasil, até na esportiva, ou mesmo na geral, nunca fizeram uma matéria de vivenciar esse dia a dia de um professor na periferia, que é um outro lado social. Né? Nossa, então, esse é um depoimento muito forte. É muito difícil e é bem legal você tocar nesse assunto, porque o pessoal da periferia, as próprias pessoas que estão no tráfico e tudo mais, eles veem o benefício do esporte e isso a gente ganha a confiança deles, então eles veem que a gente não está ali para bater de frente com eles, a gente está ali para levar o algo mais para as crianças, o algo mais abrir algumas oportunidades. Mas é lógico que a gente tem que ter todo cuidado, não é sempre que nós temos o apoio da segurança pública. Às vezes a segurança pública, eu falo por mim mesmo, a guarda municipal nunca passou na minha quadra, onde eu dava treino, nunca passou. Então, falta um pouco de informação, falta um pouco de zelo e um pouco de olhar, um olhar um pouco mais atento a isso, né? Legal, Lu. Ô, Gabriel, vamos despedir então da Lu, que hoje também esteve com a gente aqui. A gente falou de vôlei, mas de questões importantes para o esporte também, Gabriel. Sim. Exatamente. Quero agradecer de novo a Lu, dizer que as portas estão abertas aqui do Meon para sempre que ela quiser aparecer, bater um papinho com a gente, falar também sobre essas questões que envolvem, além do esporte, também a cidadania. Claro, bater um papo muito legal sobre vôlei, voleibol e tudo isso daí que a gente falou durante o programa de hoje. E quem sabe para a gente ver mais fotos do Marcelo Bianconi, Lu. Sim, e olha, por favor, vamos falar bem do meu burrão, hein? Estou de olho aqui em vocês. Vamos, senhor Lu, obrigado. Até uma próxima oportunidade, obrigado por atender a gente. É nossa parceira aí, tá bom? Não, pode deixar. Muito obrigada pelo espaço. Minhas alunas estão aqui comentando aqui no Facebook, no Instagram. Muito legal. Obrigada pela oportunidade. Sempre que der, me chamem que eu estou aqui e vou estar de olho em vocês aí falando do meu burrão aqui de Taubaté também. Legal. Um beijão então para todas as meninas do vôlei aí, da professora Lu, da técnica. Legal, Lu, brigadão. E qualquer hora a gente volta a se falar, tá bom? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Legal. Ô, Gabriel, será que a gente tem a nossa editora-chefe, a Andressa, que sempre traz aquelas notícias quentes pra gente, né, do jornalismo em geral, tudo que tem acontecido. Chama ela, olha ela aí, ó.
Tá aí. Andressa. Boa noite. Boa noite. Momento de jornalismo, notícias quentes, né? Coisas que estão acontecendo na nossa região, no Vale do Paraíba e também em todo o Brasil. O que você traz para a gente? Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, verdade, gente. E olha, a principal notícia, né, que a gente está aí falando, já tem alguns dias, né, que a gente vem falando de fase vermelha, agora a fase emergencial, que foi também um assunto discutido aí, porque também envolve todas as atividades, inclusive o esporte, né? Então, a partir de segunda-feira, então a gente reforça, né, começa aí a fase emergencial em todo o estado de São Paulo, isso inclui a RM Vale, as nossas cidades, os 39 municípios aqui da região também, né, todas as regiões, inclusive onde você está também, né, Bianconi. Então, a partir de segunda-feira, as pessoas precisam ficar atentas às regras. E hoje, aqui em São José dos Campos, até o Gabriel Campoy acompanhou, teve uma coletiva da prefeitura da cidade, né, Gabriel, falando sobre as regras, inclusive para as escolas, porque ficou aquela dúvida, né, os pais estavam em dúvida, como é que fica? Porque o Estado decretou que a rede estadual entraria em recesso a partir da semana que vem, por conta dessa fase emergencial, e alguns dias já vinha tendo uma medida restritiva nessas escolas, atendendo um número bem reduzido de alunos, né, não todos, e aí ficou a dúvida aqui em São José, e hoje foi divulgado nessa coletiva que as escolas vão permanecer funcionando, né, Gabriel? Ajuda até com essa informação, você que acompanhou lá pessoalmente. Exatamente, as escolas devem continuar funcionando mesmo, né, as escolas devem continuar funcionando. A informação que foi dada hoje em coletiva pelo prefeito Felício Ramute, juntamente com o seu secretário de Educação, funcionando naquele mesmo regime de 35% da ocupação das salas de aula, né? Isso para a rede municipal. Já para as redes de instituições privadas, a orientação do município é para que se siga essa mesma tendência, mas fica aí a escolha das instituições privadas, se elas podem fechar, se elas podem continuar, enfim, fica por isso mesmo, né? O secretário da Educação trouxe também dados sobre as escolas e tudo mais, e as escolas seguirão esse padrão, com as crianças não se encontrando, né? As crianças ficam em regime de bolha. Elas entram e saem, vão para o recreio todas separadas. E tem uma boa notícia também para aquelas pessoas que querem praticar aquele esporte individual, né? Os parques, pelo menos a informação que, né, também foi dada hoje nessa coletiva aí pela prefeitura, os parques vão ficar abertos, mas para atividades individuais, o pessoal que gosta de dar aquela corridinha, não pode, e não são todos os parques também, né? São só os parques que já estavam abertos, mas não pode ficar lá, né, fazendo aglomeração, ou levando a família, um piquenique, aquela coisa toda, né, que o pessoal gosta de fazer, que nos parques aí já não pode, é só mesmo para aquela atividade individual, né, atividades coletivas, esportivas, como a gente já sabe, também não podem, né, estão proibidas, principalmente a partir de segunda-feira, por conta dessa fase emergencial. E aí a gente está fazendo um compilado, a gente está percorrendo toda a região, trazendo essas informações, tem também como ficam, né, as cidades, as missas, por exemplo, lá em Aparecida, que o pessoal sempre pergunta, lá também não vai poder ter missa com presença de fiéis, então todas as celebrações vão ser transmitidas também por internet, televisão, ou seja, nada que tenha aglomeração, né, nenhum tipo de evento, e aí a gente tem todas as regras, a gente colocou lá no nosso portal, no meon.com.br, essas regras, então é só o pessoal entrar lá, acessar, acompanhar, porque tem essa e outras notícias também para todos que nos acompanham. Andressa, também tem uma matéria sobre, acho que está até para a gente colocar aí, para a gente subir, a Anvisa liberou um novo medicamento, uma nova vacina, né? Hoje, no dia de hoje, acho que está aí para a nossa produção subir daqui a pouco, um novo remédio por bula, né? Na verdade, é um medicamento, né, que vai ter que ser administrado pelos hospitais, não é um medicamento que vai ser vendido em farmácia, o pessoal estava em dúvida, né, para saber se ia ou não vender em farmácia, e não, é um medicamento que vai ser administrado pelos hospitais no tratamento de pacientes que não estejam entubados,
né? Então, assim, é um medicamento que vai ajudar nessa recuperação daqueles pacientes que estão também com administração de oxigênio, né, com suporte de oxigênio já, mas não que esteja, é um paciente que esteja entubado. É um novo medicamento aí que foi aprovado, né, teve o registro aprovado pela Anvisa, é o primeiro, né, e foi uma notícia também que repercutiu bastante hoje, é o Remdesivir, o nome do medicamento. Certo. Uma coisa, Andressa, mais alguma notícia ou a gente pode se despedir já? Bom, acho que a gente pode ir embora já, né? Falamos bastante, mas lá no portal tem muitas notícias, inclusive do esporte, né? E lembrando que amanhã tem São José, tem jogo aí transmitido pelo MEON, por esse time campeão. Tá aí, então, nossa Andressa Lorenzetti, nossa editora-chefe, sempre de plantão também, trazendo informações quentes pra gente, novidades, notícias. Obrigado, Andressa. Até a próxima. Um abraço. Até. Valeu. Bom, Gabriel, a gente vai chegando aqui no final do nosso Meon Esporte. Eu gostaria que você fizesse a chamada do jogo amanhã, para que a gente marcasse um encontro com a rapaziada, nossos amigos do Meon Esporte, também nas transmissões esportivas que estamos fazendo aqui através do Facebook, tá legal? Então faz essa chamada para a gente do jogo de amanhã do São José. Exatamente, Marcelo. Amanhã a gente vai ter a transmissão de São José e Votuporanguense. Terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, né? O campeonato ainda a gente não sabe se será o último jogo antes da parada ou se vai continuar, enfim. Mas São José em busca da sua primeira vitória. São José não perdeu, mas também não ganhou. 2 empates, ambos por 2-2. Agora o São José busca a primeira vitória na competição, enfrentando a equipe do Votuporanguense. O Votuporanguense que caiu na temporada passada da 2-3. A gente acompanha tudo aqui bonitinho. O Reinaldo Moreira vai trazer a narração. O Marcelo Bianconi, que está aqui do outro lado, trazendo os comentários. E eu que vos falo, trazendo a reportagem dessa partida aí para o pessoal do Meon. E se habituando, né, Marcelo Bianconi, com essa nossa rotina de transmissões. Legal, Gabriel. Bom final de semana, ótimo descanso e amanhã a gente se vê, tá legal? Um abraço, Marcelo. Valeu, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Teve gente que saiu, que entrou, que voltou, né? Pega um trechinho aqui, outro trechinho ali, mas muito obrigado a todos vocês que participaram da nossa interatividade também, mandando seus recados, suas críticas, suas sugestões, mas o mais importante, estando com a gente aqui no Meon Esporte. Então, como disse o Gabriel Campoy, amanhã estamos juntos, jogo de São José, mais uma partida importante aí para o São José, Águia do Vale. Agradecemos também ao Reinaldo Moreira, que também estará conosco amanhã na transmissão, nossa editora-chefe, a Andressa Lorenzetti, sempre conosco aqui na retaguarda e também trazendo notícias importantes, tá legal? Ótimo final de semana a todos e fiquem todos com Deus.